Muito boa noite, minha gente. Chegando com mais um conteúdão aqui no Cleancast. Tô em qual câmera, Daniel? Tô nessa aqui? Na geral. Maravilha. Central geral. Galera, esse episódio é um episódio que eu já tô assim doido, assim, e ao mesmo tempo emocionado. Ele mistura um conteúdão que vocês vão se surpreender e uma história fantástica que tem a ver também com a minha infância, hein? Que essa fera que tá aqui hoje é um amigo de longa data que nós temos amor, carinho e realmente muita admiração por ele. Mas antes de mais nada, já compartilha esse episódio do Cleancast, já marque seus amigos, comente e dê sua opinião. Sua opinião é muito importante pra gente, tá bom? Estamos aí ao vivo, né? Ao vivo porque não é, mas a gente vai explicar, tá? Estamos aí no YouTube, no Face, também estamos aí com cortes no Instagram e no TikTok, tá bom? Gente, hoje o Naka não pôde vir aqui na gravação, ele tá muito triste, a gente também, né? Mas ele tinha compromissos já agendados, mas no próximo episódio ele tá de volta aqui com a gente, tá bom? Galera, sem muitas delongas, semana muito top aqui no Cleancast, estamos exibindo na terça-feira, às 7 da noite, o episódio. Estamos aqui hoje com essa lenda, vou chamar assim, viu? Doutor Eugênio... Que responsabilidade! Mas não, cara, eu vou explicar tudo isso que eu tô dizendo, viu? Doutor Eugênio Bortolotto Neto, também que eu chamo carinhosamente de Neto ou de Netinho, né? Ele que é médico psiquiatra pós-graduado. Ele é jacutinguense, mas atualmente ele reside em Miami. E essa pessoa maravilhosa de 44 anos... tirou um tempinho para vir aqui no Cleancast falar um pouco da história dele e também para falar de temas super interessantes da psiquiatria. Tudo bem, Neto? Tudo ótimo, obrigado por me ter aqui, Caio. Eu já tinha recebido esse convite seu da última vez que eu vim, mas não deu, né? Que eu fico nessa ida e vinda para lá, para Miami, mas agora deu certo. Depois do feriado, né? A gente tá aqui. E aí você deu um jeitinho. O feriado que você fala é o Halloween lá ou de ontem que foi de aqui? Ontem foi aqui. De ontem aqui, que eu cheguei ontem, né? Quando eu cheguei que eu fiquei sabendo que era feriado. Por isso que eu não sabia. Aí eu tava indo na fila do aeroporto e não tinha ninguém. Mas quando eu saí, um trânsito na rodovia, falei, gente, o que é isso? Aí eu parei para comprar um Red Bull para mim poder conseguir dirigir, que eu... Você desceu em Guarulhos? Desci em Guarulhos. Aí a mulher falou, não, é que hoje é feriado. Eu falei, hoje é feriado no Brasil, tá.
Aí eu falei, ainda ele então achou um tempinho depois do feriado só pra me ter lá. Então eu que agradeço por estar me arranjando esse tempinho aí. Maravilha. Pessoal, estamos gravando dia 16 de novembro. Então, o feriado que ele tá falando foi o de ontem, né? Do dia 15. Da Proclamação da República. Né? Muito justo o feriado, na minha opinião. E fala uma coisa pra mim, quantas horas que é de voo lá você saiu de Miami e desceu em Guarulhos? De Miami é um voo direto, agora tá rapidinho. Geralmente é 8 horas. Ontem, acho que por causa do vento, dependendo das coisas, da condição climática, acho que ele fez em 7h45. 7 horas e 45 minutos, foi muito rápido. Saí de lá às 11, cheguei aqui, acho que era 8 alguma coisa, algo assim. 8 e pouquinho. E até antes de entrar aqui no ar, a gente estava conversando desse tema, né, pessoal? Que é de questão de voar, de avião, né? Eu comentei com o Neto, eu não voei muitas vezes, não. Voei umas 10 vezes aí, como diz assim, no jargão, né? Andei de avião umas 10 vezes, né? E eu confesso que antes da gente entrar no tema aqui, na história do Neto, que é uma história muito fera. Gente, imagina como é que esse cara saiu daqui, jovem, e foi viver e fazer a vida dele lá nos Estados Unidos, hein? A gente vai contar um pouquinho disso daí. Mas eu tenho muito medo de voar, porque eu passei um cortado. Você me falou um pouquinho da história. Foi assim no meu caso, né? Eu fui lá pra... como é que se chama aquela cidade lá, Daniel? Que tem água quente lá? Cidade que tem água quente? Tem aquele Termas, não é o... eu sei onde você está falando. Caldas Novas. Caldas Novas. Fui lá em Caldas Novas, turistar lá um pouco. Eu, a Jéssica, a Yara, que o Matheus não era nascido ainda, né? Rapaz. E a Tassi, que era a nossa babazinha, né? Rapaz. Teve uma tempestade aqui, Neto, em 2014. No estado de São Paulo, leste paulista aqui, sul de Minas. Acabou com os carros a tempestade. Chuva de pedra acabou. Chuva de pedra. Geralmente quando é aquela chuva de pedra, eles amassam toda a ferragem, né? Foi o dia que arrebentou com os carros aqui. E justo esse dia, uma pessoa que só voou 10 vezes na vida de avião, né? Tava no avião, rapaz. E começou a dar aquelas, sabe? Aquelas quedas, assim, de... Quedinhas, a turbulência foi fortinha, né? Nossa, essas quedinhas, acho que, sei lá, acho que eram uns 200 metros. Dava a impressão, assim, de ser... Mas ele cai bastante mesmo. 200 metros. Assim, né? Umas coisas assim, ele cai bastante. Você já passou por isso aí? Já passei, nossa, bastante até. A última vez, acho que foi num voo que eu fiz de Marrocos para Lisboa. Eu tava numa viagem de férias com os amigos e a gente tava chegando no aeroporto de Lisboa e tava tendo uma turbulência, só que a gente não sabia. Acho que foi o que eles falam de turbulência branca, não sei o nome disso. E isso é mais intensa? Não, é quando acontece sem o piloto ter noção do que tá acontecendo, entendeu? Entendi. E aí foi quando o avião dá aquela caída. E caiu bastante. Isso era no pouso, que é a parte mais chata, né? Que geralmente eles se preocupam muito com o pouso e com a decolagem. E eu tava com meus amigos, a gente tava sentado separado. E a gente teve aquela queda que, né, todo mundo sobe e bate a cabeça. Sério? E cai, E o flight attendant, que eles falam que é a aeromoça, e o comissário, todo mundo também, né? Teve até alguns que se machucaram, mas a gente teve que fazer a volta, voltou. E depois, a segunda vez, a gente conseguiu pousar. Teve que arremeter o avião. Teve que arremeter, porque a queda foi muito, então acho que ele desestabilizou, entendeu? Que loucura. O meu, assim, não chegou tão extremo, assim, a questão de bater a cabeça nem nada, mas, assim, já deu um medo danado. Já deu aquele medinho, né? Tanto é que eu nunca mais voei, assim, não só por questão de medo, assim, né? Mas mais por questão de financeira, tava ainda com outros compromissos. Agora, ano que vem eu vou voar de novo, eu já tô... mas não deixa o medo te barrar, não. Vai sim. Continua indo. Você já voou quantas vezes na vida? E agora... Eu tava tentando fazer as contas. São 16 anos indo e vindo dos Estados 16 Unidos. 16 anos? E viagens de negócio, viagens pra diversão. Deve ter sido umas 200 vezes. E você tem medo? Morro de medo. Morro de medo de avião. Morro de medo. Tem uma coisa que eu não consigo. Eu gosto do meu pé no chão. Mas assim, eu não deixo me barrar não, entendeu? Tomo meu Draminzinho, que eles falam, né? Um remedinho pra dormir. Ou então tomo um vinho, entro no avião e vou. E vai. Bom, até quando a gente tava conversando aqui em off, você falou assim, eu tomo aquele remédio... Como é que chama no Brasil? Dramin. Dramin, exato. Como é que chama lá? Lá a gente chama de Benadryl, que é um remédio que é, na verdade, antialérgico e também usado para náusea, se necessário, né?
E ele dá um sono, né? Que ele tem aquela capacidade de deixar você mais sedado um pouquinho. Então eu dou uma aumentada na dose, entendeu? Pra conseguir dormir bem e venho dormindo. Aí eu chego meio que podre, assim, mas eu chego. Ô Neto, falando um pouquinho dessa sua história, você é nascido aqui em Jacutinga, né? Nasci aqui em 1980. Estudei aqui em todas as escolas. Aí, na época, quando eu morava aqui, até a quinta série eu fiz, eram só as escolas estaduais. Então eu fiz até a quinta série no Júlio Brandão. Aí abriu no primeiro ano o Ângulo, que inclusive acho que seu pai também tá me envolvido nisso, não tava? Então. Aí quando abriu, eu fui pro primeiro ano do Ângulo, que era ali onde era o Santo Antônio na época, né? Isso. Do lado do Júlio Brandão. Isso. Aí a gente fez lá, e aí... Eu também estudei nessa primeira turma, mas você tava na quinta série, eu tava na sexta. E eu no primeiro. Entendeu? Exatamente. Eu tenho 40 anos já. E aí a gente foi pro Ângulo onde ele é hoje, né? Lá naquela outra rua, onde era a polícia militar do lado ainda na época, não era? Justo. Hoje é lá na rua, perto da prefeitura, né? Perto da prefeitura, exato. Augusto Felipe Wolff. Isso. E aí a gente ficou lá e eu saí pra fazer faculdade aqui, que não era nada ligado com a enfermagem que eu fiz ou com a pós-graduação em medicina, foi Relações Públicas que eu formei aqui. Você é formado em Relações Públicas, então? Sou formado aqui pela PUC de Campinas. Que legal! Aí eu fiz Relações Públicas, trabalhei 2 anos e foi daí que veio a oportunidade de eu poder sair para estudar e melhorar o inglês. E aí eu nunca mais voltei. Resolvi ir e fiquei. Foi e ficou. Fui e fiquei. E isso em que ano, então? 2003 que eu fui. 2003. Isso. Você foi sozinho? Fui, na verdade, não. Já tinham pessoas que eu conheciam lá, que era também uma cidadã jacutinguense. Ela não é nascida aqui, mas ela morou aqui há muito tempo. Ana Flávia Abes. Filha da Marta. Filha da Marta Abes. Nossa senhora. Quase não gosto. E aí ela já estava lá e ela me deu umas direções, me ajudou muito no começo. Fui ficar com ela. E aí ela já estava lá morando. E ela falou, não, volta, fica aí. Vai dar melhor para você se você ficar aqui e tal. Foi aí que eu fiquei. Comecei a trabalhar, comecei a me envolver um pouco nessa área da saúde mental. O que você trabalhava lá no começo? Olha, no começo eu fiz de tudo, porque geralmente o começo é difícil para todo mundo. Eu cheguei, eu trabalhava num restaurante como caixa, que é aqueles restaurantes que são tipo restaurante fast food, mas é um restaurante um pouquinho mais requintadozinho, assim. Então eu trabalhava no caixa, chamava Panera Bread, que era o mesmo que a Ana Flávia trabalhava e ela conseguiu para mim. Mas eu estudava de manhã e trabalhava na parte da tarde. E aí, depois disso, quando eu deixei de estudar, eu fiquei na indústria do restaurante, assim, durante acho que uns 2 anos mais. Aí, acaba que você tem a promoção, a gente que é brasileiro sempre trabalha muito. Comecei a trabalhar como gerente. Aí, logo depois, eu saí e fui trabalhar num spa de saúde diária, assim, de beleza. Tinha de tudo, de programa de emagrecimento, salão de cabelo, massagem, blá, 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 todas essas coisas. Aí foi quando eu comecei a ter interesse, porque eu comecei a estudar numa faculdade para fazer os pré-requisitos para enfermagem. Foi quando aí que eu comecei a ter todo o interesse da saúde mental, entendeu? Rapaz, e como que a vida da gente, ela muitas vezes nos surpreende, né? Você estava aqui num ramo totalmente diferente, que era publicidade, que é um ramo que eu gosto. Que você ama, na verdade, né? É a minha filosofia, né, de vida, eu gosto muito. Até comentei que a gente tem vários projetos na área de comunicação, né? E daí você foi para lá por isso, pelo inglês. Pelo inglês, porque tem um outro cidadão daqui também, que é bem conhecido, acho, aqui na cidade, o Augusto Mariotti, que trabalha com moda em São Paulo Fashion Week. Fashion Week. Isso. Ele, na verdade, foi o meu... sem saber, eu acho. Ele não sabe disso. Estou contando aqui em primeira mão pra ele. Você sabe que a coisa que eu mais gosto do Cleancast é isso. Né? Que as coisas vão surgindo. Ele, na verdade, ele deu uma proposta pra mim de um conhecida dele. Ele sempre me colocava nos eventos, pra ver os eventos do São Paulo Fashion Week, que ele trabalhava. Muitas vezes a gente... ele até arrumou um bico pra mim na Semana de Moda, que era do... Aqui no Brasil ainda. Casa de Criadores no Brasil. Isso era antes de 2000, antes de eu formar. E ele sabia que eu gostava muito dessa área de eventos, de festas, e ele sempre estava envolvido com isso. Que moda e noite é bem próximo. Bem próximo. E aí ele falou assim, eu tenho uma amiga que me disse que a Patrícia Cazé, que é a irmã da Regina Cazé,
Ela estava trabalhando, ela é relações públicas e ela tem muito contato com essas coisas de eventos de artistas, de alto padrão. Então ela fazia festas e eventos grandes, tipo como o Skull Beats na época, não sei se tem ainda. Eventos parecidos com o Rock in Rio que é hoje. Ela fazia esses eventos e ela tinha que estar ali fazendo as relações públicas dos eventos. E ela tá precisando de alguém, você não quer ir? E eu lembro que um dos requisitos era inglês fluente, porque ela trabalhava muito com a área internacional. Entendo. Eu falei assim, eu quero, mas na hora eu fiquei meio com medo. Eu falei assim, poxa, tá aqui, inglês fluente. Eu não tenho inglês fluente. Mas você tinha um inglês já, alguma coisa? Eu tinha alguma coisa de escola que a gente tinha aprendido aqui no ângulo, que a gente fazia aqui durante nas aulas. No começo era com a Vânia Glória, depois era com o pai da Iael que eu fazia. Não sei se eu sei. Né? Então. E aí esqueci o nome dele agora, mas você quem é? Esqueci o nome dele também. Mas era assim, era muito pouco, né? Então eu falei assim, eu não vou. E aquela coisa assim, no Brasil você sabe, você pega uma oportunidade, mas se você falha, aí você já se queimou ali naquele meio. E a oportunidade chega... É fundamental. É fundamental. Aí eu falei assim, não vou deixar essa oportunidade queimar. Aí eu falei assim, não, eu vou primeiro para os Estados Unidos estudar, fico lá no máximo 1 ano e volto, entendeu? E aí esse foi ano esticou. Esse ano esticou para 21 anos. Nossa Senhora. Aí minha mãe ficou meio triste, mas ela me ajudou, ó, tipo, foi ela que me mandou. A gente fez na época o visto estava bem difícil de ser conseguido, mas eu consegui depois da primeira vez, me negaram na segunda vez, depois de 3 dias aprovou, eu fui com escola, e aí fiquei com a Ana Flávia, que foi a que me ajudou no começo, e aí foi desenrolando as coisas e foi indo, onde eu tô hoje. Foi fluindo. Foi fluindo. Beleza, não, você falou de inglês, a gente tem alguns parceiros aqui, até a gente vê como que é a importância do inglês, né? Aqui tem uma escola de inglês, chama WhatsApp+. Legal. O professor é o Rodrigo e é nosso parceiro aqui no podcast. Eu preciso até criar vergonha, um comunicador, né? Mas a princípio eu vou colocar meus filhos lá, né? Acho importante, cara. Vou colocar meus filhos. Até assim, eu não sei se ela é um bom exemplo ou não, mas eu acho que ela é um exemplo de sucesso. A Anitta, a cantora Anitta, ela fez uma declaração bombástica, assim, que pra mim, engraçado quando a gente muda de pensamento conforme as prioridades, né? Ela falou assim, olha, eu odiava o inglês e a minha mãe, ela me obrigou a fazer aula de inglês. E se não fosse o inglês, eu nunca chegaria onde eu cheguei. Então, assim, Neto, eu com essa frase dela, que ela fala muita coisa ruim, né? Que eu não gosto que ela fala. Mas isso aí eu gostei. Isso aí me motivou muito e eu vou colocar meus filhos lá na WhatsApp+. É subindo pra Câmara Municipal ali, viu, pessoal? Pode seguir aí o WhatsApp+, no Instagram, que eles estão dando muitas dicas lá, eles são nossos parceiros aqui, e é muito boa a escola lá, viu? Fui visitar e fiquei muito satisfeito. Turmas pequenas, é o que eu quero pros meus dois. Primeiro pro Yara, né? Pra ver como é que ela vai. Aí, ó. Depois eu vou colocar o Mateu também. Mas eu acho que assim, não tem como mais. Lá inglês e francês na WhatsApp+. Mas eu quero o inglês nesse momento. Eu acho também. Eu acho que é interessante o inglês e o espanhol hoje em dia, pelo que eu vejo. Você conhece bastante países? Eu conheço, mas poderia ter conhecido mais. Mas é que a gente acaba ficando preguiçoso, viaja muito pro Brasil pra ver família. Você conhece quantos países, mais ou menos? Uns 18, 20? Não, você tá aprovado. Parabéns. Bom, então, não tá ruim. Não tá ruim. E assim, onde você vai, minha pergunta é essa. Aí, o inglês, tendo inglês, tá beleza? Todos esses... eu me virei com inglês. Às vezes com espanhol, que eu falo, né? Porque principalmente na Europa, assim, o italiano e o espanhol, geralmente, eles entendem bem. Mas o inglês, realmente, ele ajuda bastante. Se você viajar geralmente para a Europa, para os países que são mais desenvolvidos, no caso como eles chamam, né, de país de primeiro mundo, existe esse termo ainda aqui, cara? Primeiro mundo? Assim, infelizmente, a gente gostaria, explicando para vocês, que não existisse o termo mais. Mas assim, você conhece o Brasil, Neto? Você tá lá fora, você sabe que o nosso grande... Se fosse parar para pensar por questões assim, até climáticas, você vê que aqui no Brasil, né? Olha, eu falei pra você que aconteceu uma tempestade em 2014. Teve agora o evento do Rio Grande do Sul, que foi muito triste, né? Mas é difícil você ver isso aí. Lá nos Estados Unidos, direto você vê o tarde do furacão, não sei o quê, Katrina. E você vê que, climaticamente, o nosso país é bom, o nosso país é grande, o nosso país é diverso. Tudo que você planta nasce. O problema nosso é político. Infelizmente. Né? O nosso problema é político. E a gente fica muito chateado com isso, né? Mas, então, por esse problema...
Então eu ainda considero que tem que existir esse termo. Né? É um país de primeiro mundo, sim. Por quê? Porque lá a política é mais justa, pelo que eu vejo. Né? A corrupção é menor. Eu acho que é essa a questão. Infelizmente, nos Estados Unidos eles usam muito ainda. Eu já não tinha. Eu estava conversando com outro amigo meu que disse que esse termo não existia mais. Mas eu não sei como dizer. Digamos, os países mais desenvolvidos, com economia melhor. Por exemplo, Europa, Austrália. De primeiro mundo, esses países, geralmente, o inglês você consegue falar em qualquer lugar. Uhum. Agora, os países onde, por exemplo, fui para Marrocos, onde as coisas, o inglês, se você tivesse francês, já ajudava, porque eles também falam francês. O árabe e o francês. Eles já têm um pouquinho de dificuldade, como a gente no Brasil. Turquia tinha dificuldade de falar comigo, mas inglês a maioria das vezes. Eu acho que é melhor. Antes da gente entrar um pouco aí na psiquiatria, claro. Queremos muito falar disso, nesse tempo, nesse início, assim, da sua jornada lá pros States, né? Se tem alguma situação, assim, um cortado, assim, que você passou danado, ai meu Deus do céu, ou no início, ou agora, no final, ou no meio, ou assim, alguma situação engraçada, assim, que você passou no começo, assim, que você não manjava da cultura, né? Hoje você já manja, né? Hoje hoje realmente é impossível não, mas eu acho que foram tantas situaçõezinhas, assim, eu acho que o que mais pegava é essa coisa mesmo cultural, de você falar coisas que não são apropriadas, fazerem coisas que não são apropriadas, culturalmente, digamos assim. Por exemplo, chamar alguém de mentiroso, pra eles isso é muito, tipo assim, Caio, para de mentir, você é mentiroso. Isso ofende muito eles. Ofendia demais, porque a mentira, né, que lá a gente fala liar, que é o lie, a mentira, é uma coisa, um termo muito pesado, você não fala isso. Isso tem a ver com o caráter da pessoa. E quando a gente brinca, né? Aqui tipo assim, a gente fala, fala sério. Mentiroso, não fala nada. Não leva a sério, não. Aí lá já é pesado. Isso aí já é pesado. Como assim? Não sou mentiroso. Você tá me chamando de mentiroso, você tá ofendendo meu caráter, mais ou menos assim. Ou então falar, tipo assim, você engordou. E aí o negócio ficava... Pega pesado. As pessoas, tipo assim, meio que olham pra você, tipo assim, quem é você ser mal educado, sabe? Desrespeitoso. Aí essas coisas a gente acaba aprendendo com o tempo. Mas, infelizmente, isso você precisa viver na cultura, realmente. Tem menos brincadeira lá, o negócio é... Eu acho que tem, mas são outros tipos de brincadeira, né? Eu acho que a gente tem que, infelizmente, viver e vivenciar aquilo realmente no dia a dia pra saber que tipo de brincadeira que eles gostam, que tipo que eles não gostam. Mas tem certas coisas que realmente tem que tomar cuidado. É muito diferente. É muito diferente. Agora que eu tô em Miami, a coisinha fica um pouquinho mais ok, porque Miami é mais latino, né? Basicamente Cuba, né, que tá ali, muito espanhol, você fala muito pouco inglês ali, naquela área. Mas muito bonito lá. Eu vivi 18 anos em Massachusetts, que era lá no northeast da parte, né, na costa northeastern ali do país, e ali já é Estados Unidos mesmo, que eu diria, entendeu? Mais raiz lá. Mais raiz. Então ali foi onde eu aprendi tudo. E foi onde que me abraçou e que eu acho que é um lugar que... Massachusetts. E qual cidade você morou em Massachusetts? Em Boston. Em Boston. Na verdade, são várias cidadezinhas. É como se fosse São Paulo, o ABC. Entendeu? Então, várias cidadezinhas. Porque lá não existe muito bairro. Para ficar melhor a administração, eles põem um prefeito e municipalizam aquele bairro. Então, em vez de ter assim o Coronel Renault e Jacutinga, o Coronel Renault também vai ter o seu prefeito, vai ter ali os vereadores. É tipo uma subprefeitura. Isso, tudo vai ter o seu... vira uma cidade. Que entendeu? legal, hein? Então, ali fica mais administrado, porque ali recebe a verba diretamente. Então, o Coronel Renault é uma cidade, Jacutinga é uma cidade... O Flamboyant é uma cidade, entendeu? Entendi. Mas tudo faz parte de Jacutinga, mais ou menos assim. Acho que se tivesse uns 30 prefeitos aqui, acho que a cidade já teria sido detonada, né, Daniel? Nossa senhora. Mas né, totalmente diferente o sistema e mais eficiente, né? Se parar pra pensar. Eu acho que daí certo, né? Cada bairro vê sua prioridade, né? Não é, eu falo pra todo mundo, os Estados Unidos não é a perfeição, entendeu? Eu acho que é um exemplo bem claro de como certos sistemas trabalham, entendeu? No sistema efetivo da coisa. Lógico, tem seus altos e baixos, tem as suas falhas como qualquer outro país, né? Mas realmente funciona para eles. Funciona, né? Funciona. Ô Neto, e fala uma coisa para mim. Nesse tempo lá, a partir do momento que você decidiu pisar nos Estados Unidos, você já pisou estudando. Estudando. Quantos anos já faz que você está estudando, né? Sem contar a publicidade no Brasil, tá? Agora, pra lá. Tá. Sem a publicidade do Brasil. Que você ainda tá, Relações públicas, no caso. Eu fiz isso, lá
Então, são os pré-requisitos, que foi 2 anos, aí foram 4 anos da enfermagem. Como eu te disse, depois eu explico isso para vocês, que você falou que você vai me perguntar. Aí depois foram mais 4 da medicina psiquiátrica, e teve 3 de residência que eu fui convidado, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Nossa. anos. Aí, agora eu tô indo, que na verdade são 3 anos para fazer o doutorado, que eu tô fazendo para poder fazer pesquisa e também ensinar em faculdade, porque para ensinar em universidade você tem que ter doutorado. Porque o médico... Mas você vai lecionar agora? Então, depois que eu formar, futuramente eu quero lecionar, sim. Mas assim, quero dizer o seguinte, que o médico, o advogado, o dentista, eles meio que roubam o termo doutor, né? Mas na verdade, doutor é quem tem doutorado. Na verdade. Então, assim, eu tô fazendo essa parte da... Doutorado mesmo. Que é quando você já atingiu o máximo estudo da sua carreira ali, entendeu? Que legal. E tão novo, né? Tô com 44. Ô, louco. Que é isso? Ainda mais com uma faculdade que eu já tinha aqui. Tá? Quando eu cheguei, eu fiquei muito pouco tempo sem estudar. Quando eu vi que realmente eu gostava de estar ali aprendendo e estar sempre sugando informação, eu falei, eu preciso voltar a estudar. E eu sei que lá realmente as faculdades são as melhores, realmente. Então eu falei, tem que tirar essa chance, essa oportunidade. Vou fazer uma perguntinha que eu não sei se você vai querer responder, hein? Pode falar. Muito caro estudar lá? Caríssimo. Caríssimo. Na verdade, não existem escolas do governo, não existem universidades federais. Tudo escola é privado. Tem, né? Do governo. Na verdade, isso. Escola, quando eu falo escola, eu quero dizer universidade. A escola que a gente tem aqui no Brasil, que é a escola até o 3º colegial, sim. Maioria são todas do governo. E boa. Boas. Porque elas são meio que uma obrigação do governo devolver o cidadão à educação. É meio que assim que eles pensam. Teria que ser aqui também, né? Acho que sim, né? Aí, que é a educação básica, que você se forma. Aí o fato de você ir para a faculdade não é uma necessidade que existe nos Estados Unidos. Não sei na Europa, no Canadá, mas lá não existe, porque a economia lá, a mão de obra é bem valorizada, né? Então, se você decidir montar um negócio de limpeza, de pintura, um restaurante, você vai ganhar bem. Então, você não tem a necessidade. Muito bem também, entendeu? Seja o que o seu sonho, sua vontade. Se você trabalhar duro por aquilo, você vai conseguir ter um retorno, tanto quanto o engenheiro tem, tanto quanto o médico tem, ou até mais, né? Que você vai virar um empresário. Então, as pessoas acham que medicina, ser um lawyer, enfermeiro lá, é ganhar muito dinheiro. Não necessariamente. Entendeu? Lawyer é advogado? Isso, advogado. Eu acho que, na verdade, você tem que entender que é necessário empreender para qualquer coisa que você faça, entendeu? E realmente lá existe essas ramificações da parte do empreendedorismo. Então, acho interessante isso. Então, fazendo uma junção da linha de pensamento da resposta, por isso também faculdade é caro. Porque você você tem outras oportunidades, mas se você quiser fazer uma faculdade para ser um doutor, né, um médico, um advogado, um engenheiro, aí é caro. Caríssimo, Talvez seja isso mesmo, cara. Eu nunca parei para pensar, mas as universidades lá são todas particulares. Podem ter universidade federal lá? Não. Tem universidades que são ajudadas pelo governo do estado, mas depende do estado que você mora. Entendi. Por exemplo, o que eles chamam de community college, que são os que formam os técnicos, né? Eles, sim, são ajudados pelo governo do estado. Geralmente são... geralmente, não é uma regra, mas geralmente são pessoas que têm condições menores de poder pagar uma faculdade. Subsídio. Subsídio, isso mesmo é a palavra. Mas ela ainda tem um custo. Entendi. Entendeu? Só que o governo facilita. Se você for um cidadão, independente de quantas vezes você quiser ir para a faculdade, o governo vai sempre financiar. Financia, divide para pagar. Quer dizer o FIES, no caso aqui, Entendi. né? Isso. Você vai poder estudar durante todo o tempo sem pagar, e quando você formar, eles vão facilitar o seu pagamento. Eles facilitam mesmo, Pode diferente. pagar depois? Depois. Você pode pagar do jeito que o seu bolso permitir. Rapaz, assim... Então isso é muito bom. Com certeza. Entendeu? Eu acho que é o FIES aqui no Brasil... assim, esse papo nosso hoje, né? Nós nem chegamos na psiquiatria, ainda, que é o nosso tema principal. Mas esse papo... É que assim, a sua história é tão bonita e é uma vitória tão grande, eu considero. Obrigado, Caio. E você continuou exatamente a mesma pessoa que sempre aqui. E como você já disse hoje de caráter,
a humildade é uma grandeza de espírito, né? É uma característica de pessoas de bom caráter, e a educação e o respeito, que não mudou em nada, né? Apesar de todo o crescimento que você obteve na sua vida, com as forças do seu próprio trabalho, e principalmente com a coragem que você teve de empreender, mesmo que através do estudo, né? Não deixa de ser uma grande empreitada, né? Uma grande edificação, né? É cada tijolinho ali, você que, na minha opinião, eu não sei se você concorda, já tem um edifício montado com um acabamento de primeira linha, ainda continua investindo nisso pelo valor e conhecimento que o quanto isso agrega na sua vida, né? Eu gosto muito de aprender, entendeu? Principalmente com coisas que me chamam a atenção, quando eu descobri que a saúde mental e a área psiquiátrica e de patologia da medicina me fascinavam, eu falei, não, eu preciso estar ali. Me encantou, exatamente. Falei, eu quero mais. Como eu disse, no começo eu não sabia o que realmente eu ia fazer. Como eu estava te dizendo no começo, que a gente estava conversando antes de começar a gravação, que nos Estados Unidos, para você ser doutor médico, não existe só um caminho, né? Existem diversas maneiras. Como existem também para terapia, para o dentista, para profissões ligadas à saúde. Como existem falta de profissionais, porque realmente, como eu te disse, lá não é todo mundo que quer fazer faculdade, porque nem todo mundo precisa e nem todo mundo gosta de estudar. Eu acho que eu dessa turma que não gosta. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu acho que é válido, né? Cada um é cada um. Cada um tem a sua qualidade e o seu defeito. Todo mundo é assim. Então, assim, eles facilitam a transição de uma profissão para outra, digamos assim. Então, se você é um assistente social e você gosta da parte de ajudar a pessoa, você pode virar um psicólogo dali. Que legal. Que é um terapeuta. Então, tem uma outra ramificação. Se você é um enfermeiro e gosta da parte patológica, você pode virar um enfermeiro médico, um doutor na área que você quer fazer, que foi o que eu fiz, entendeu? Se você acha que medicina é aquilo que você quer, óbvio, você vai direto para medicina e estuda só patologia, vira o doutor. Se você quer trabalhar na medicina, mas você não quer ter a responsabilidade de toda a parte, por exemplo, patológica da coisa, você vira um assistente do médico, trabalha diagnosticando, prescrevendo, mas o médico te supervisioniza. Então tem vários ramos. Isso proporciona mais especializações, né? Totalmente. Ô Neto, deixa eu dar um alô aqui para os nossos patrocinadores. Claro, por favor. Que ajuda o nosso pod aqui. Isso é necessário, óbvio. Eu acho que o primeiro tem que entregar o Daniel lembrou. Hoje nós estamos aqui com o Daniel e nós estamos motivados a... O Daniel não aparece, então? O Daniel não aparece. Ele é fantasminha. Aliás, ele mandou uma mensagem para mim hoje. Falei assim, né? Preocupado, né? Eu sou muito nervoso. O Neto conhece já, né? A família, né? Irmão da Thaís, né? Nós vamos falar dela aqui até. E assim, Daniel, já tá aí, tudo certo, né? Aí ele mandou uma foto dele aqui pra mim no estúdio. Daniel, já conhece pra aliviar a ansiedade. Tem como jogar na tela aquela foto? Não, deixa. Aí ele tava tão bonito assim na foto, né? Que eu falei assim, eu vou postar e vou falar assim, olha eu aqui no Cleancast. Pra ver se engana, né? Mas assim, a gente tem vários... O Daniel é a sua gotinha do Rivotril, hein, então, pra te acalmar. O Daniel é a maior, eu acho, né? A gente tem outros parceiros, também tem o Guto, que tá ali na rádio agora. Legal. Tem o Hugo, que tá de férias, tem a Vanessa, tem o Del, que fica de noite. E é uma turma, até uma amiga minha, a Dayana do Zé. Oxe, minha amiga. É maravilhosa, né? É diva demais. Saudade dela, um beijo pra ela. E aí ela disse o seguinte, no dia da eleição, que a gente fez a cobertura lá pela rádio, né? Aí ela falou assim, eu nunca vi... Viu? Escuta essa, Daniel, essa é boa. Eu nunca vi uma pessoa... Eu não sei se você conhece esse termo, né? Então eu acho que você vai conhecer. Você acompanha, né? Brasil, né? Lógico. Eu nunca vi uma pessoa ter tantos casca de bala. Casca de bala. Os aliados ali. Os chegados, né? Então eu falei assim, eu fiquei muito lisonjeado com o comentário, rapaz, porque é muita bênção, né? Quando você tem pessoas boas, assim, e a gente realmente acertou. Eu acho que você tá, assim, muito bem. Assim. O pior sou eu, Neto. O resto tá uma beleza. O resto tá tudo ótimo. Ô Neto, mas aqui, vamos falar primeiro da Drogaria Americana? Pessoal, a Drogaria Americana tem todas as semanas ótimas promoções. A primeira rede de farmácias grande realmente que veio, investiu em Jacutinga. E o bacana é que agora eles estão em 2 endereços, tá? Américo Prado, 625 e Silviano Brandão, 150. Onde já era lá na Silviano Brandão, que vocês sabem, né? E agora ali em frente à Óticas Carol também, tá bom? Óticas Carol, depois eu mando o boleto, que essa aqui fica de graça, tá? Doutora Bruna Rocha, médica dermatologista, nossa parceira. Ela tá de licença esses dias que ela ganhou o bebezinho Pedro, família abençoada, né? Ela, o Bruno e agora o Pedro.
Então, o que eu tenho a dizer para vocês é que logo ela vai estar de volta, a agenda continua lá, ela está atendendo com uma agenda reduzida, mas ainda está atendendo, tá bom? Então falem lá com a Joyce, lá na CBA. Falando da CBA, tem conteúdo novo lá da CBA, dá uma olhadinha, laboratório próprio, que proporciona maior agilidade na realização dos exames e também, eu tô olhando para a câmera errada, inteligência é muito minha parte, viu, gente? E maior agilidade na realização dos exames e maior precisão também nos resultados, além do que vai ter prêmios e sorteios agora no final do ano para os pacientes de convênio e os pacientes particulares também. Casa Ideal, do meu amigo Claudião, Home Center, Equim Semijoias, lá da Rose, nossos parceiros, Já Empório das Carnes, aquele churrasco. Vou convidar o Neto para o churrasco. O Neto vai ficar mais meu amigo ainda depois desse churrasco, porque eu uso... Nossa senhora. Carnes lá do Já Empório das Carnes, muito, muito boas, viu, pessoal? E realmente vale muito a pena. A Mobilar tem os stories de Black Friday. Vou até falar desse assunto de Black Friday com o Neto daqui a pouco, que surgiu lá, né? Uhum. E ele vai explicar pra gente devido ao que é isso aí. O que é o TAR do Black Friday, né? Por que surgiu isso aí, né? E também agora, finalizando o primeiro bloco de apoiadores aqui, no finalzinho a gente fala do resto do pessoal, Cacau Show Jacutinga, que manda uma lembrança pro nosso convidado. Pode dar a câmera geral pra nós, ô Dani? É só uma lembrança, viu? Meu doce favorito, chocolate. Maravilhoso, é muito bom. Que delícia. E a lojinha da sua mãe aqui ainda, né? É maravilhosa. Eles estão... a Tatá, irmã sua. A Thaís. Doutora... Obrigado, gente, amei. Lembrou bem, né? Falar já da Thaís também. Ela tá lá na clínica. A CBA é praticamente o norte aqui nosso do podcast. Nossos apoiadores, em grande parte, são lá do CBA, né? E a Thaís está atendendo lá na CBA, Neto, e tá indo muito bem com o consultório, parte de implantes, prótese protocolo, lentes de contato. Eu vou fazer agora, viu? Ah, legal. Faz, Caio, faz. Eu vou te contar uma coisa. A Thaís vai ficar brava comigo, rapaz. As minhas lentes estão prontas já lá. Ah, é mesmo? Só que eu não vou pôr. Eu fico enrolando. Preguiça? Não, é assim... É que assim, eu tenho um caso sério com o dentista. Vai rapidinho, é sua irmã. E ela é super delicada, eu sempre vou com ela. Ela é maravilhosa. Pra mim, ela é melhor, então... É que assim, o podcast chama Passando a Limpo, então eu vou contar, galera. Eu vou contar o que acontece. A questão é a seguinte, gente. A questão é que eu tô com um implante pra fazer. E daí, o dia que eles me pegarem, eles já vão passar a limpo. Já vão passar a regra em todas as questões, entendeu? Então, e aí você tá enrolando por conta disso. Eu fiz um outro implante lá, deu super certo. Maravilhoso. Não senti nada de ruim. Mas assim, eu tenho um caso sério, assim, com um dentista. Eu fui na doutora Bruna, a médica dermatologista, outro dia. Eu tava que nem meus cachorros, né? Cheio de pelota. Mas não era nada, não era cisto sebáceo. Né? Daí não teve problema, a doutora Bruna fez cirurgia lá. Tirou rapidinho. Cortou a pele, tirou, tudo beleza. Uma maravilha também, uma excelente cirurgiã. Ela gosta muito dessa parte de doenças de pele, de cirurgias. Além do que eu tô também, Neto, colando o cabelo. Com a Thaís. Nossa, gente. Ela já faz um tempinho, acho que faz 1 ano e pouquinho, quase 2 anos. E eu gostei. E ela disse que dura um tempinho ainda, mas depois a gente vai renovar. Eu acho que foi de boa, cara. Não, a lente é de boa. A lente é de boa. É um implante que tá... Mas a condição é essa. Venha fazer o implante e já fazemos a lente. Então, tô assim. já tá... É muita coisa, né? Faz um de cada vez, então. Você imagina o tanto que a Thaís não é boa. O homem sai lá dos Estados Unidos pra fazer a lente aqui. Fala lá pra você. Isso daí foi a melhor propaganda que eu fiz da vida. Ela é ótima. Inclusive, ela já consertou coisas que eu fiz lá que deu errado e ela consertou aqui. Sério? Nossa, a Thaís é maravilhosa, rapaz. Então, não tem como. E você vê que, ó, é o tal negócio, né? A Thaís boa desse jeito, os dedos da mão, é tudo na mesma mão, é tudo diferente, né? A Thaís boa desse jeito e eu assim. O Tony também, uma belezinha. Ô Neto, é o seguinte, colar o cabelo, na verdade,
É o tratamento contra a queda que eu tô fazendo lá com a doutora Bruna. Assim, na minha família tem, né, a genética da calvície, né? E eu, assim, eu aceito que com a idade a gente vai, né? Todo mundo, né, Caio? Todo mundo. Isso, mas eu tô numa pegada que eu quero me cuidar. Então, eu tô gostando muito do tratamento com a doutora Bruna. É fantástico. Eu faço aquele microagulhamento. Você ouviu falar? Já ouvi falar. Neto, é muito bom. Você faz o microagulhamento com alguma... Com medicações. Com medicação ou com o próprio sangue, com o próprio plasma? Tem esse aí também, né? Eu não faço esse ainda, mas pretendo. Ela também trabalha. Entendi. Mas assim, atualmente eu tô fazendo com medicação. Entendi. Ela faz um blend lá, de acordo com cada paciente, né? Parece tipo de abordagem. Deve ser minoxidil com alguma coisa. Minoxidil, no meu caso, e finasterida, no meu caso. Finasterida, só que eu optei por não tomar a finasterida. Aí ela coloca dentro das agulhas. Da agulha. Mas tá dando super certo. Além de outras técnicas que eu tô fazendo. Você não tem, né, calvície, né? Não, calvície não tem. Nossa, cara, acho que isso é genético e é realmente também uma questão de vaidade, né? Tem gente que tem também não liga, né? Não liga, tem gente que tem e liga. Eu acho que o homem tem muito pouca... A figura masculina, ela carrega muito pouca vaidade nesse sentido. Tá tudo bem, né? De corpo, de peso. Eu acho que a mulher é muito mais vaidosa, mas quando diz a cabelo, o homem realmente tem essa coisa. Eu tô tentando o termo, né? Você fala isso lá, viu, seus amigos... Fui lá no Brasil, meu amigo falou pra mim que tá colando o cabelo. Porque tem aquelas coisas, aquelas próteses, né? Até um amigo meu, ele colocou a prótese. O Sarney Marques. Você pode falar assim quem é? Chegar no Brasil, né? Aí ele mesmo divulgou também, né? Entendi. Então, assim, o que eu ia dizer de fato é que rejuvenesceu ele. Olha, sem brincadeira. Você tá de parabéns, Sarney. Uns 10 anos ficou mais novo. Tá vendo? Pra falar pouco. O que for pra ficar melhor, fazer a pessoa melhor, se sentir melhor, vale muito. E falando nisso, Neto, vamos entrar nesse tema agora, né? Não tem jeito. A psiquiatria. Neto, como é que tá? Assim, hoje em dia, eu enxergo dessa forma, né? Um leigo no assunto, entendo pouco disso, né? Mas que tá aumentando cada vez mais. Eu já vou entrar num tema pesado, né? Mas a depressão e a ansiedade. Você se depara muito com isso também lá fora? Com seus pacientes? Com certeza. Eu acho que é um assunto que já vem sido muito falado ultimamente. Eu acho que eu sigo as redes sociais brasileiras, eu vejo que aqui é muito mais comum, né? Médico psiquiatras e pessoas que trabalham com saúde mental, como é o meu caso, terem muito mais foco na rede social. Eu acho que diferente dos Estados Unidos, né, que tem um pouco dessa coisa da precaução. Você pode até ter para divulgar alguma coisa, mas você tem que evitar muito por conta da privacidade do paciente. Então, assim, eu vejo que as pessoas já vêm falando isso, realmente é a doença do século, é a ansiedade. Tem muitas coisas que estão sendo estudadas hoje, que a gente vê através da literatura. Tem muitas coisas na literatura hoje que a gente está estudando. Eu agora fazendo essa parte de pesquisa que eu estou fazendo um doutorado, já terminei a primeira parte, agora tem a segunda, que é a parte clínica. A gente está vendo muito, a gente está estudando muito essa coisa da inteligência artificial no tratamento. Para psiquiatria? Para tudo, para psiquiatria também. E a gente está estudando também essa parte e a gente está vendo o tanto que a literatura está mostrando que, como o dia a dia hoje, né? Internet, telefone, velocidade das coisas influenciam no desenvolvimento das doenças mentais, né? Eu acho um pouco forte falar doença mental, mas infelizmente é o que a gente chama de doença mental. O que é mais importante, que eu acho que é importante falar para todas as pessoas que estão ouvindo a gente, é que é o seguinte: no tratamento de qualquer doença mental, é importante entender que nós, como seres humanos, a gente já veio ao mundo com emoções, né? A gente tem que se sentir ansioso, tem que se sentir feliz, tem que se sentir triste, tem que chorar quando algo triste acontece, tem que ficar com raiva quando algo incomoda. O desenvolvimento da doença psiquiátrica, ela é nada mais do que um aumento dessas emoções naturais que estão ali impedindo que você tenha uma qualidade de vida, que você consiga exercitar uma função normal do dia a dia. Então, quando você se trata de qualquer doença mental ou de qualquer condição
acho que essa é a palavra melhor, condição mental, você tem que entender que a psicologia, ela é a solução e a psiquiatria, ela é o band-aid da situação. O remédio. Que é o remédio. Então, quando você está tomando um remédio, ele está simplesmente colocando um band-aid para ajudar no sintoma. Mas ele nunca vai estar curando o problema. Porque não tem como você eliminar uma situação ou eliminar uma condição mental, senão você vai virar um zumbi, né, Caio? Você vai ficar sem emoção. E aí já tá, o que a gente fala lá, overly medicated. Você está realmente tomando muito remédio. Exato. E isso a gente vê muito aqui no Brasil, viu? Muito aqui no Brasil. A questão de muitos medicamentos, né? A pessoa entra no medicamento e ela realmente se entrega, né, ao medicamento, né? E lá, como é que é esse controle de medicamentos lá? Então, eu acho que, felizmente ou infelizmente, eu acho que é meio que uma situação mundial isso hoje. Principalmente nos Estados Unidos. As indústrias farmacêuticas, elas são muito poderosas, elas mantêm uma economia lá dentro muito alta. Então, o que acontece? Também, né? Lá. Exato. Então, acho que é meio que comum essa coisa de você ter ir pro médico e o médico realmente ele fala assim, eu tô com ansiedade, toma esse remédio. Eu tô com insônia, toma mais esse. Atualmente, existe uma política em certas faculdades, principalmente na linha que eu sigo lá, que é a do NP, eles trabalham muito essa coisa de você ensinar e educar e tá trazendo o paciente para participar do próprio tratamento e entender que a gente chama de polypharmacy, que é muita medicação não é o resultado, que a pessoa tem que trabalhar, tem que colocar o esforço de estar tentando melhorar na terapia e nos outros tratamentos comportamentais, que são vários tipos de terapia, não é só terapia que a gente conhece, que é aquela do psicólogo, um por um. Tem diversos tipos de terapia, não sei no Brasil, mas lá a gente inclusive, tem diversos. Atividade física. Atividade física, nutrição, terapia são muito mais efetivos, provado isso na literatura, do que o medicamento, para qualquer condição psiquiátrica. Olha isso, gente, o que ele tá falando pra gente aqui hoje. Né? E assim, como eu mesmo, há um tempo, tentei tomar um remédio. Que você é um psiquiatra, né? Não sei se você vai conhecer, porque o nome é outro, né? Mas é o Escitalopram. Escitalopram. É isso aí. Mas, que é o Lexapro, na verdade, lá o Escitalopram. Lá, né? Que ele é um SSRI, que é um Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, que a gente fala que é um seletivo de serotonina, ele previne o cérebro de estar reabsorvendo a serotonina, fazendo de ficar mais disponível ali no cérebro, que é um hormônio, que é a químico da felicidade. O químico da felicidade. Mas eu não me dou bem com medicamentos, eu acho. Não se dá bem. Eu acho que não. Tá? Porque tem gente que é bem sensível. Né? Mas me fez bem. Porém, teve um dia que eu acordei e nem sei se era por isso. Olha só. Eu acordei com uma coceira, assim, sabe? Mas assim, o que acontece também é que o que a gente tem que perguntar pra ele é que o medicamento, o corpo tem um tempo de adaptação, né? E eu sou muito tão ansioso, tem hora, que eu não espero nem o tempo de adaptação, entendeu? Então a pessoa tem que esperar, né, doutor? No caso, o que acontece com o tratamento da psiquiatria é que a maioria dos remédios que a gente tem para ansiedade e para depressão, eles tomam um certo tempo de adaptação, porque eles são o que a gente chama de long-acting, que é efeito prolongado. Ele demora a pegar o efeito e ele demora para sair, para ser eliminado do seu corpo. Então, o que acontece com esses remédios? Eles precisam de um tempo de adaptação, um tempo para o cero do remédio crescer dentro do seu sistema de umas 2-3 semanas. A maioria, não são todos. A gente tem os de efeito rápido, que na verdade esses de efeito rápido, eles não são para prevenir, eles são para ajudar quando certas condições estão ali. Exato, crises. Na verdade, um Valium, um Lorax, que aqui no Brasil, eu tô falando o nome dos brasileiros que eu conheço, um Valium, um Xanax, um Lorax, esses benzos, que a gente chama de benzodiazepines, benzodiazepines aqui, eles são remédios que são altamente viciantes, eles são altamente, criam tolerância. Se você hoje toma todo dia,
1 miligrama, daqui 6 meses você vai ter que subir, então não é aconselhado tomar sempre, mas eles são remédios que você usa para ajudar durante a crise. Diferente de remédios que você usa para estar tomando para prevenir uma crise, entendeu? Eu queria falar... Muito, muito interessante o tema. Eu sou muito curioso também em relação a isso, né? Para mim, o que tem feito muito bem, que tem funcionado, eu mudei completamente de vida. Vou te contar 2 coisas minhas, né? Nossos seguidores, queridos. Eu mudei bastante a minha alimentação. Eu tô comendo muito mais. Eu como aquela carninha, né? Do GA, né? Você conhece o GA? Acho que eu já ouvi falar dele, nunca fui lá, mas eu conheço. Senhora, meu Deus do céu, a GA foi a melhor coisa que aconteceu aqui em Jacutinga, rapaz do céu. Mas já que eu conto. Mas enfim, mas eu passei a... Como também meu chocolatinho, né? Eu não deixei de viver, porque a gente sabe que a vida é muito curta, né? Eu queria viver bem mais, eu acho que eu vou viver, o quanto que Deus me permitir, mas... Então eu também aproveito. Mas eu comecei a gostar, eu não sabia disso. Eu comecei a gostar de legumes. Eu não sabia que eu gostava. Eu não sabia, porque eu só comia o que não presta, muita coisa assim que desnecessária, né? Então, assim, eu comecei essa mudança na minha alimentação. Eu diminuí muito a questão de álcool. Foi o melhor pra mim. Eu quero conversar com o Dr. Neto sobre esse tema do alcoolismo. E prevenir as pessoas disso aí. E também eu comecei a fazer uma atividade física diferente. É diferente, mas ela existe e ela é constante. Eu não me dou bem com academia. E você sabe que a academia, na minha visão, ela é a melhor coisa que a pessoa pode... Uma das boas coisas que a pessoa pode fazer para a saúde dela. Porque ela promove a melhora do corpo, a queima de gordura, e ela também acorda o metabolismo da pessoa. Mas eu não me dou bem de ficar lá fazendo as mesmas coisas. Tudo a terça, não sei o quê. Não é muito minha praia. Então, assim, eu desenvolvi uma rotina e eu também tenho 2 filhos. Então, eu desenvolvi uma rotina de atividades com as crianças. Então, a gente vai passear com os cachorros 3 vezes por semana. Vai andar de bicicleta quase todo dia. Então, daí já faz as 2 coisas junto. Já faz uma atividade física. E basta o tempo com a criança. Com os filhos. Muito bem. E emagreci 5 quilos. Aí, tá vendo? Tá vendo como funciona? E eu já fui muito magro, Neto. Você era muito magro, né? Quando você era menor. Mas aí chegou num ponto que eu tava... Ganhando peso. Ganhando muita gordura, realmente. A idade um pouquinho, e só come. E isso não... A gente, claro, respeita. Todo mundo tem defeito de qualidade, né? Óbvio, mas eu falei assim, nossa, eu vou tentar emagrecer um pouco, o negócio tá... E conseguiu, isso é ótimo, Caio, tá vendo? Parabéns. Né? Eu acho que independente se você gosta de atividade física ou não, tem aquela diferença que eu sempre explico para os pacientes. Tem a atividade física estética, né? Que você tá sempre tendo que se martirizar, porque é um... E tem gente que faz de boa. Não é meu caso. E tem a atividade que você precisa para a saúde. Para a saúde, ela não tem que ser isso. Ela não tem que ser essa coisa, tipo assim, eu preciso estar fazendo só isso todo dia, não. Você pode variar, você pode praticar um hobby, você pode realmente fazer um certo tipo de musculação um dia e no outro dia pode sair para uma caminhada. Depende. Isso quem vai te orientar vai ser um profissional, óbvio, né? Que tem estudado para isso. Mas a atividade física para a saúde, ela não precisa ser um martírio. Ela não precisa ser aquela coisa de estar cumprindo um plano, entendeu? Porque ela não tem um objetivo a não ser de que você continue vivendo uma vida saudável. Então, tranquilo. Mas aonde eu queria... Nossa, tem bastante coisa pra gente falar. Tem bastante, eu até anotei. Ô, Neto, e você falou assim, esse remédio, ele é bom para a crise e tal, e ele causa uma dependência. Isso. Então, em relação assim, qual que é o limite da dependência que a pessoa possa perceber que ela está ficando dependente de algum medicamento, ou de álcool, ou de açúcar? Quando que a pessoa, falando na área... Qual é um alerta que ela pode ter para isso e como tratar? Então, a dependência, o termo dependência, o vício, na verdade, ele é conhecido, ele é aplicado quando realmente a pessoa ela não consegue mais fazer ou não consegue mais ter uma vida normal ou está realizando funções diárias da vida dela sem que ela tenha aquela determinada substância. Então, digamos assim, uma pessoa que é dependente do remédio, ou do açúcar, ou do álcool, ela, para ela conseguir acordar e conseguir
escrever ou conseguir sair de casa, ela precisa ter aquela substância. Então, no caso do álcool, por exemplo, as pessoas que são dependentes do álcool, elas acordam com muito tremor, elas não conseguem andar que a gente fala elas têm o shovel gait, que elas, né, o pé fica meio tremendo. Meio bambo. Meio bambo. Por quê? Porque ela tá tendo abstinência do álcool que ela teve no dia anterior. Então, ela precisa ter pelo menos um copo, uma dose de vodka, uma latinha de cerveja, para o corpo ter aquela substância e voltar às funções normais. Mesma coisa o açúcar. A pessoa talvez fique sem humor, fica triste ou fica irritada. Quando ela come o açúcar de manhã, aí, dando um exemplo, bem bobo, entendeu? E o remédio é a mesma coisa. O que causa a dependência é o uso diário, né? É o uso constante, não só diário, mas constante daquela determinada substância. Então, o que me preocupa, quando uma pessoa torna-se dependente de um remédio, é porque ela está tomando aquele remédio diariamente por um longo período. E a gente precisa falar o que a gente fala do desmame, né? Tirando aos poucos. Tem pessoas que toleram o desmame, tem pessoas que necessitam de um outro remédio durante o desmame. Aí a gente tem que estar coordenando aquilo. Mas a dependência, ela é simplesmente a inabilidade de ter uma vida normal sem aquela determinada substância. E é um fato tão preocupante, né? Porque até uma amiga minha, sabe? Essa, não podemos falar o nome, mas ela uma vez ela tomou muito remédio, sabe? Muito, de uma vez, assim. E ela, de fato, ela não queria fazer nada contra a vida dela. É que ela queria parar de sentir aquilo, entendeu? É o desespero, né? É a busca do alívio. Né? É a busca do alívio, né? Quando eu trabalhei como atendente do hospital, onde eu fiz a minha residência, chama St. Elizabeth Hospital, que era em Brighton, Massachusetts, uma cidade lá de Boston. Foi quando eu fui convidado para fazer parte da residência deles e quando eles me colocaram como atendente de um dos andares. E eu era responsável por 12 pacientes. Então, o hospital estava sempre cheio. 12 pacientes para mim, 12 pacientes para o médico, que era o outro médico, o Dr. Stern. Como que ele chamava? Dr. Stern. Ele era o outro. Ele tinha 12 e eu tinha 12. Só um parênteses. Como é que eles te chamam lá, nos Estados Unidos? Depende. Os amigos me chamam de Eugene, ou então Nettle. Como que e os pacientes, Dr. Bartolaro. Ah, Dr. Bartolaro. Eles vão pelo último nome lá. Ah, que é o Bortolotto. Bortolotto. Como é que eles falam? Bartolaro. É engraçado, né? A pronúncia. E seus amigos? Os meus amigos chamam de Eugene, ou então Nettle, que é o neto, Nettle. Depende. Que legal, hein? Eles dão uma mudada na pronúncia. E assim, a gente estava falando do negócio de desespero. Quando você trabalhou lá em Massachusetts. Exato. O paciente que ele chega ao nível hospitalar, no caso em Massachusetts ou em qualquer outro estado, pelo menos lá nos Estados Unidos, é o paciente que ele tem algum tipo de problema com segurança, ou ele está querendo tirar a própria vida ou tirar a vida de uma outra pessoa, no caso, né? Então, é aí que a gente considera nível hospitalar, dependendo da situação. Quando ele tem um plano, quando ele tem uma intenção, isso tudo é nível hospitalar. Quando ele chegava lá, e eu ia fazer a primeira consulta, ia fazer a entrevista que a gente fala, né? E realmente era aquilo, era o desespero de procurar um alívio daquele sofrimento. A pessoa está num sofrimento, assim, impossível de se tolerar para a pessoa. E ela quer o alívio. Então, muitas vezes acontece ela querendo tirar a vida. Não é porque ela quer morrer. Talvez ela não queira se matar. Mas é tipo assim, eu preciso acabar com esse sofrimento. Nossa, aqui, infelizmente, em Jacutinga, aconteceram alguns casos, assim, lamentável, cara. Infelizmente. Lamentável. E eu não sei como é que tá a saúde mental no Brasil a termos assim geral, eu tenho uma ideia. Mas eu acredito que seja um pouco... Aqui no Brasil tem um agravante, né? Que além das questões normais de um ser humano já é muito complexo, né? É uma profundidade, né? A mente humana, né? E muitos problemas a gente já tem, outros a gente inventa, né? Você como psiquiatra, você sabe disso. Mas aqui no Brasil a gente ainda tem a questão da política, que ela é um tema hoje em dia, que a pessoa, falando de política nacional, tá, pessoal? Ela entra no âmago da pessoa ali, e às vezes isso acaba de desanimar o caboclo, né? No sentido de trabalho,
o preço das coisas, sabe? Assim, isso aí vai derrubando a autoestima do caboclo também aqui no Brasil. E eu acho que isso também causa muita a baixa, o desespero da pessoa. Eu acredito que, assim, é impossível você tá conseguindo gerenciar a cabeça de todo cidadão ali, tá? É impossível você saber o que passa na cabeça das pessoas. Só que quando você tem uma disponibilidade de ajuda, no caso do sistema, isso facilita. Por exemplo, nos Estados Unidos... Lá não tem SUS, né? Não tem... Mais ou menos. Mais ou menos. É uma questão um pouco diferente daqui. Eles têm um plano do governo, que é financiado, e tem o plano particular. Dependendo da sua renda, você vai pelo do governo. A diferença é que lá você, com o plano do governo ou o plano privado, você pode ir para qualquer hospital, e para qualquer médico ou provedor. Então, é um pouco diferente daqui. Aqui, se você tem SUS, você vai só em certos hospitais, né? É um pouco diferente. Mas essa coisa de você ter esse suporte social que eu falo é o seguinte: nos Estados Unidos, todo hospital tem uma ala psiquiátrica, porque a saúde mental ela foi incorporada na medicina como parte da medicina. Não fazem muitos anos tanto quanto a medicina, óbvio. Digamos que uns 80 anos, 100 anos, não sei. O que é pouco para a medicina, que já está aí há tantos anos. Certo. Mas eu já sei que no Brasil já não é todo hospital que tem a sala psiquiátrica, né? Então, assim, isso eu acho que é um agravante, que dificulta um pouco. Porque, por exemplo, se eu estou tendo uma crise de depressão, uma crise psicótica, aonde eu vou se eu não tenho um hospital psiquiátrico perto? Eu preciso ir no hospital psiquiátrico, né? Não é em qualquer hospital. E você imagina, se para os adultos é difícil, imagina para as crianças ou para os adolescentes. Exatamente. Com essa enxurrada de informações e de cobranças e de tudo que possa, né, disparar os... Isso é preocupante. Você chamou de trigger, né? Triggers, que são os gatilhos. Né? Então é preocupante. Mas assim, pelo que eu vejo, as coisas estão indo devagarzinho, mas um dia chega lá, entendeu? Amém. Tem que pensar positivo também. Eu acho que o pensamento positivo, ele também é muito importante, viu? Né, o pensamento positivo, né? Você como um médico relacionado às questões É claro que eu nunca estou dizendo que sou contra medicamentos, né? São condições, ou eu até chamo de doenças mesmo, não sei se eu estou certo ou errado, e precisa ser tratado com as coisas que os médicos indicam. Mas o que você pensa em relação a essa vibração e o pensamento positivo dentro da ciência? Eu acho interessante, óbvio, né? Assim, eu acho que a pessoa que tem a capacidade de pensar, de trabalhar comportamentalmente isso, porque a gente fala de behavior, que é o comportamental, é interessante. Só que tem coisas também que são genéticas, né? Tem certas coisas que são químicas e genéticas. Daí não adianta. Se você é uma pessoa que tem uma predisposição para uma depressão, uma predisposição para uma ansiedade, e você desenvolve os sintomas, mesmo que você tenha um pensamento positivo, você vai estar ali ainda precisando de uma certa ajuda. Então tem que ter esse balanço, tem que saber, tem que procurar ajuda, eu acho que é mais importante. Neto, fala um pouquinho de síndromes pra gente, nesses anos de carreira sua como psiquiatra, quais as síndromes que você viu, quais que te chamam a atenção, que você acha que é interessante falar hoje? Olha, eu acho que tem um leque, assim, né, de síndromes que a gente está vendo hoje em dia. A síndrome do pânico acontece bastante. O que é a síndrome do pânico? A síndrome do pânico é o seguinte: a ansiedade é a condição psiquiátrica que ela tem vários ramos, tá? Então, digamos assim, uma pessoa que ela tem uma predisposição para ansiedade, ela, durante esse desenvolvimento do sintoma, ela vai desenvolver certas síndromes ou certas outras condições, digamos assim. Então tem o Post-Traumatic Stress Disorder, que a gente fala, que é o trauma. Que é o trauma crônico, que veio de alguma coisa. Geralmente pode ser da infância. Pode ser da infância, pode ser de eventos, de quando a coisa aconteceu, isso mesmo. Aí tem o TOC, né, que é o OCD. Transtorno obsessivo compulsivo. Aí tem o ADHD, que é que a gente chama de TDAH, que é a deficiência de atenção. Aí, Daniel, nós dois. Tá vendo? Acho que todo mundo hoje em dia. Viu? Que eu acho que tá bastante... Em alta e um pouco meio que as pessoas diagnosticando errado. Porque porque ela é um ramo, né, da ansiedade, entendeu? Então... eu não sei se eu tenho, mas eu sou muito concentrado, mas às vezes eu sou muito distraído.
Mas todo mundo, né, Caio? Eu acho que, infelizmente, entendeu? O que as pessoas têm que entender hoje é que o TDAH, que todo mundo ama ter, que todo mundo acha que é uma coisa... Tá bonito. Não é fácil diagnosticar em adulto, entendeu? É muito difícil diagnosticar um TDAH em adulto. Isso não é só eu que estou falando, isso é a literatura. Se você pesquisar numa base de dados científica, você vai ver que o TDAH, ele é diagnosticado quando você é uma criança, porque o diagnóstico de TDAH, ele é feito com a criança, o pai, ou os pais, no caso, a professora da escola e até, às vezes, algum conhecido, um coleguinha, a mãe de um coleguinha. Então, são 4 tipos de entrevista que o profissional que vai diagnosticar, o profissional da saúde mental faz para conseguir identificar o diagnóstico. Agora, quando você está grande, entendeu? Você tem ansiedade, você tem depressão, você tem trauma, você tem pensamentos obsessivos. Tudo isso tem sintomas que misturam com o TDAH. Não significa que você possa ter o tratamento para falta de atenção. E é isso que eu falo com meus pacientes. Eu não vou te diagnosticar com TDAH hoje. Talvez daqui 1 ano ou 2 anos, dependendo de como a gente for. Precisa ter um acompanhamento. Precisa ter um acompanhamento. Eu posso tratar a sua falta de atenção. O remédio vai ser o mesmo. Só que te diagnosticar com TDAH, aí já é outra história. A melhor forma quando você é adulto é para ir para um neuropsicólogo ou um neuropsiquiatra. Que eles vão estar especializados, que o TDAH também é uma doença neurológica, no caso, né? A gente fala de neurocognitivo, né? É uma doença do aprendizado. Faltam-se coisas, ou tem coisas demais neurologicamente, que te põem a desenvolver esses sintomas. Então, quando você é adulto, realmente um neuropsicólogo, um neuropsiquiatra é mais recomendado. Mas o psiquiatra pode tratar realmente das condições e dos sintomas de qualquer forma, como trataria se a pessoa tivesse já o diagnóstico, obviamente. E você vê, falando assim, dos seus atendimentos, né? Você atende qual a faixa etária de pacientes? Uhum. Então, assim, hoje em dia eu sou especializado no atendimento adulto e geriátrico. O que eu mais gosto mesmo é o geriátrico. Só que, ultimamente, eu estou atendendo mais pela telemedicina. Que é longa distância, isso. Tava aqui nas perguntas. Então, para atender o geriátrico, tem coisas que eu preciso estar referindo para um profissional que tenha um consultório perto da casa da pessoa. Porque, por exemplo, se a pessoa tem uma demência ou então um Parkinson's, tem coisas que tem remédios que a gente tem que estar acessando outras coisas. Por exemplo, batimentos cardíacos, respiração, movimentos do esqueleto, do músculo, que eu, na telemedicina, não tenho como estar acessando. Então, aí eu peço para a pessoa estar indo, ou eu trabalho em conjunto com um médico geral, clínico geral da pessoa, ou se ela não tem clínico geral, eu peço para ela ir para um psiquiatra que possa acessar isso no consultório. Mas eu entendi que tem algumas limitações para a telemedicina, mas sim, tem. Mas já é um conceito assim muito abrangente, né? Está evoluindo muito, né? Sim. É uma coisa assim que não é nem o futuro, já é o presente, na minha opinião. Presente. Né? Infelizmente. Os pacientes que estão vindo comigo na telemedicina, eles não querem ir para consultório. Eles não querem ter que pegar o carro, enfrentar o trânsito, trocar de roupa, gastar gasolina, esperar ser atendido atrasado, porque às vezes a gente tá atrasado porque ficou preso com o paciente. Eles não querem. Eles deixam bem claro que eles estão procurando um profissional com atendimento de telemedicina, porque eles não querem ter que passar por isso. E você atende do seu apartamento? Eu atendo do meu consultóriozinho que eu tenho em casa, exato. E atendo 2 estados. Atualmente eu estou mais focando em Massachusetts, né? Mas eu atendo Flórida alguns pacientes também. E lá a gente precisa de ter 2 licenças, então eu mantenho as 2. A license, no caso, que é a permissão por estado. Você mudou de estado, você tem que fazer de novo um procedimento com o conselho, a prova. Sério? Uhum. Lá é tudo muito regrado, muito né? Regrado, inclusive, né, um outro tema assim que tá muito em alta aqui no Brasil, e claro, lá fora ainda é mais fiscalizado, né? É a privacidade dos dados, né, da pessoa. Como é que funciona esse RIPA que você comentou comigo? O que é isso aí? O RIPA, na verdade, é uma lei, é uma ramificação da lei da saúde nos Estados Unidos que protege
toda a informação com relação informação de tratamento e de saúde do paciente. Entendeu? E isso acontece o quê? Nesse requisito, todos os profissionais que trabalham com a parte da saúde, eles são obrigados a seguirem esses protocolos de proteção. Então, o paciente ele tem proteção legal total sobre qualquer informação que o médico ou o profissional da saúde trata, e qualquer informação do paciente só pode ser transmitida a outro profissional com a autorização do paciente. No caso da saúde mental, existem outros órgãos que ainda adicionam mais proteção ao paciente da saúde mental. Por conta de muitos erros do passado na psiquiatria, onde as pessoas eram erroneamente colocadas em hospitais psiquiátricos, erroneamente tratadas com remédios, né? E basicamente até morriam, né? De histórias que diziam que as pessoas morriam em hospitais psiquiátricos sem terem doenças psiquiátricas. Que loucura isso daí, né? Então, foi passado diversas leis, dependendo do estado, que elas adicionam mais regras nesse rito. Então, assim, para a psiquiatria, principalmente, é muita legalidade envolvida, tá? Muita legalidade envolvida. Eu trabalho com um sistema de saúde e um sistema legal lado a lado, quando tratando de um paciente. E assim, estudo aqui no Brasil também tem tido, não só na medicina, né? Mas no geral, um conceito mais, como que eu diria? As pessoas, as leis estão mais atentas devido à LGPD aqui, que é uma coisa muito semelhante também a isso aí que você falou. Então isso aqui no Brasil ele está sendo muito mais fiscalizado, muito mais protegido, eu vou dizer assim, esses dados, não só falando de medicina, mas comercialmente falando também, né? Aqui no Brasil está acontecendo uma coisa insuportável. É insuportável o que está acontecendo, né? É assim, eu não sei se lá é assim. Tem a LGPD aqui, né? Mas de fato não está funcionando como deveria. Por quê? Cara, você recebe ligação o dia inteiro no seu telefone. Ah, aqui é do tal banco digital. Mas eu nem dei meus dados para esse banco. Como é que esse banco está me oferecendo alguma coisa? Né? Então, assim, ainda não está funcionando totalmente. Mas eu quero dizer, a importância disso daí, especialmente na medicina, no campo da psiquiatria, mais ainda, né? A pessoa já precisa realmente ser preservado a sua privacidade. No Brasil eu sei que é semelhante, né? Mas lá é mais intenso, né? É mais comprido essa questão, né? Tanto é que, não sei se você pode falar, mas até a questão de rede social é diferente, né? É bem diferente. Eu não tenho rede social, assim, aberta. Na verdade, eu tinha. Aquela que eu acompanhava você não tem mais? E a O pessoal? seu pessoal? Eu tenho, mas eu tive que meio que deixar bem Restringir. restrita. Porque eu estava tendo pacientes querendo ver amigos, Não pode. solicitando, e não pode. Entendeu? Então, infelizmente, eu tirei as fotos. Hoje em dia, eu só coloco no Stories a maioria das coisas. Eu Mas eu acompanho. vou abrir uma profissional agora, que eu tô com a clínica, que eu abri a clínica em Massachusetts, junto com alguns terapeutas, psicólogos. Então, eu vou abrir essa profissional para eu estar divulgando um pouco mais, falando sobre o assunto para a comunidade Ajudando brasileira. as pessoas. Mas a pessoal, infelizmente, tem que ser bem restrita para não ter problema. Uma coisa que eu anotei aqui, né, nos meus apontamentos, eles são bem confusos. Você vê que a Uhum. mente meio confusa, né? Vai para todos os lados. Vai. Mas assim, quando você falou assim, a gente já nasce com emoções, né? Eu pensei na hora naquele filme do Divertidamente, né? Muito interessante. Você assistiu os dois? Neto, tudo que você pensar de filme infantil dos últimos 10 anos, eu fui obrigado a assistir, né, cara? Não, tem que assistir. Principalmente o 2. O 2 que mostra a parte da puberdade, né? Então, o 2, eu vou te contar uma curiosidade, tá? Esse programa aqui vai pra todo lado, porque é loucura, né? Não é muito, não é engessado não, né? O 1 eu assisti, né? O 2, meus filhos, eles estão com uma... Como é que eu falaria pra você, cara? Uma empreitada mesmo. É quase uma odisseia. Eles estão tentando me fazer assistir. Mas eu dormi 3, 4 vezes já nesse aí no começo já. Então eles não conseguiram ainda me pegar. Mas eles querem que eu assista com eles, o 2. Isso que é muito bom, né? Mas interessante. Eu acho que vai te mostrar um pouquinho dessa parte do desenvolvimento de novas emoções que vem com a puberdade
um pré-adolescente, né, entrando na adolescência, os conflitos internos, sabe? Eu acho interessante. A minha filha, ela tem... Você assistiu também, então? Assisti, Não tinha como fugir pra você, não né? tinha, porque todo mundo falou, você tem que assistir, você tem que assistir. Eu falei, deixa eu assistir. E tem mais algum filme, assim, que você lembra nessa área que você acha que vale a pena? Depois você responde, tá? Tá, tem vários. Tem vários. Mas a minha filha, ela tem 10 anos, então daqui a pouco já entra, né, nessa fase aí, né? Hoje em dia ainda tá mais recente. Meu Deus eu do lembro céu, que comecei a rezar. eu lembro quando eu fazia ainda as clínicas, que era a rotação, né? Essa mini residência, na parte da enfermagem, quando eu era ainda enfermeiro, eu lembro que já estava a nenê nascendo com dentinho, gente. Pensa bem. Então, olha pra você ver. Com dentinho. Ô Neto, fala um pouquinho pra gente da questão dos atendimentos da sua licença. A sua licença, ela permite que você atenda aqui no Brasil? Não, no Brasil não. No Brasil, o que eu tenho um plano de fazer agora? É fazer a parte da consultoria, entendeu? Eu vou tá fazendo consultoria em parceria com médicos aqui que queiram, tipo assim, uma opinião de um especialista, né, no caso. E eu também... É um novo projeto. É um projeto, Eu tenho também um projeto agora que está saindo de certas palestras e seminários para estar ensinando principalmente pais de crianças que têm dúvidas sobre assuntos psiquiátricos e psicológicos, como, né, tá corretamente fazendo a parte pai e mãe de uma criança que está tendo problemas na escola, com os amigos e dentro de casa. Eu acho que isso aí está muito frequente, tá muito frequente, porque eu tô tendo muita gente que eu conheço e que ficam sabendo que eu formei, né, para NP lá nos Estados Unidos, e eles chegam para mim e perguntam, falam, não tem como você me ajudar a falar? Infelizmente, posso te dar uma recomendação, porque eu não sou médico, né? Eu não sou médico no Brasil. Eu preciso que você tenha alguém que vá prescrever isso, entendeu? Uhum. Aí eles realmente falam que tá difícil, que realmente tem muita falta de profissional, né? Aqui nessa área. Que realmente a psiquiatria não é todo profissional da saúde que gosta, entendeu? Uhum. Um tema muito complexo. É um tema complexo, são sintomas difíceis, porque demora, é subjetivo, não tem nada concreto, não é como você vai no médico com uma inflamação, uma dor, que a gente tem como fazer um exame, pedir um exame de sangue, fazer um raio-x, uma ressonância magnética, ver o que está acontecendo. Olha, Caio, você está com isso, vamos dar isso, vai melhorar. Se enxergar na mente da pessoa, né? Talvez futuramente, a ciência está sempre desenvolvendo. Mas por enquanto está muito subjetivo, muito abstrato. Você deu uma resposta incrível agora, né? Uhum. A ciência é maravilhosa nesse ponto, né? Uhum. Há um tempo atrás, né, não teria tudo que tem hoje, né? Não teria tudo que tem hoje. Eu estava comentando com uma amiga minha esses dias que agora na parte científica, que é a segunda parte do doutorado, que a gente vai estar fazendo para publicar, né, alguma pesquisa em alguma área. A gente está estudando muito essa coisa do ambiente inteligente, que é a inteligência artificial com o ambiente inteligente, que é hospitais dos Estados Unidos, eles já estão sendo construídos com inteligência artificial dentro para você entrar já com o paciente, a cama vai estar lendo o que o paciente tem, as paredes vão estar lendo, o sistema vai estar já distribuindo dados como temperatura, dor em tempo real, e o médico do consultório ou da casa vai estar ali vendo e aprovando o diagnóstico ou aprovando o tratamento que o próprio ambiente vai estar prescrevendo. Eu até me sinto um pouco lisonjeado nessa questão de inteligência artificial, porque assim, eu acho que a comunicação ela foi o primeiro segmento, né, vamos dizer assim, a realmente demonstrar o potencial disso aplicado para o lado bom, né? Tudo depende de como a coisa é conduzida, é aplicada. Infelizmente, a gente já vê que aqui no Brasil, né, em outros países, tem recursos de inteligência artificial sendo usados de forma infeliz, como golpes e como roubo de dados e outras coisas. Mas, assim, quando você leva a coisa para o lado bom,
né? É maravilhoso, né? Traz benefícios, né? Nesse momento, a gente está usando recurso de inteligência artificial para a geração do podcast. Não é tudo 100%, né? Não é, como que eu diria? É assim, a gente ainda usa muito das capacidades intelectuais. Eu acho que isso nunca vai poder ser perdido, né? A gente teve um exemplo agora, algumas pessoas consideraram assustador, eu considerei empolgante, que foi o evento que o Elon Musk fez e apresentou, não sei como é que chama o Android, o robô, né? O robô, né? É Tesla mesmo que chama. Tesla, né? Então, e os carros também que andam sozinhos e tudo mais, né? Que inclusive lembram muitos dos fatos que apareceram no cinema. E o cinema, ele prevê mesmo muitas coisas, né? A mente humana vai... E ele vai... Já foi vendido, já está sendo vendido nos Estados Unidos. Sim, em 2028, 2027 vai ser entregue, né? Vai ser entregue. Você já pode comprar, financiar e comprar. Eu quero comprar um, mas... minha opinião. Mas assim... Eu acho que o preço dele em dólar, acho que ele sai 30 mil. 30 mil dólares. Nossa, vai ser muito caro por enquanto no Brasil, né? Porque até importar, mas o robô, ele vai estar Você vai comprar um? Não, eu não tenho intenção ainda não, mas quem sabe um dia. Porque diz que ele, pelo que eu entendi, ele vai estar ajudando fazeres domésticos, atendendo ligação, atendendo a porta, comida, limpeza, Rapaz, tudo. Você conhece o Dr. Eduardo? Dr. Eduardo Renault? Ele é ginecologista? Eu acho que eu já ouvi falar, mas eu não conheço pessoalmente, não. Então, rapaz do céu, o Dr. Eduardo fez uma previsão comigo, Neto. Rapaz, o Dr. Eduardo, ele não foi, ele foi mais que sábio. Daniel, você não quer fechar? Nós estamos acabando já, mas... tá. Nós estamos em obras aqui também, viu? Tá crescendo, tá bom. Ô, Neto, e assim, ele fez não foi mais que uma previsão, foi selou o destino, a palavra do Dr. Eduardo pra mim, cara. Ele falou o seguinte: a gente tava casado fazia pouco tempo, a Jéssica, né? A Jéssica tava grávida. Que bom, na casinha suas, né? Maravilha. A louça nunca acaba, tá? Eterna louça em cima da pia. Putz, grila, aquilo lá foi assim. Serviço doméstico nunca acaba, viu? Vai se preparar. Serviço ingrato, né? Nossa, eu odeio serviço doméstico. Daniel, como é que chama o robô do Elon Musk? Pesquisa pra mim aí. É Tesla, não é, Daniel? Não, ele tem um nominho dele, assim, sabe? Tem, porque lá acho que era Tesla que era o nome dele. Não, ele acho que é Tesla. O Daniel, não sei o que, X, sabe assim, uma coisa assim? Tá, tem um nomezinho específico. Então, por isso que eu queria muito um bichinho desse aí, viu? Vai ajudar bastante. Mas vai chegar aqui. Vai chegar. Ele é bem visionário, ele é bem... Mas olha, você acha que vai demorar quanto tempo? Né? Que nem eu disse, né? Na comunicação a gente já está tendo uma abordagem assim, real. É realidade já na comunicação. Eu tinha coisas assim, Neto. Eu ainda uso, é claro, o meu pensamento. Eu acho isso ótimos. Ótimos? E com certeza vai ser ótimo mesmo, né? Mas assim, eu sou super a favor, não tenho medo deles matar a gente, não. Tem polêmicas, é muito, muito novo, né, o negócio, né? É muito novo e tá sendo muito rápido, né? É coisa que você via em filme há 10 anos atrás. Inclusive o filme com o Will Smith, Eu, Robô, ele tá processando o Elon Musk. É mesmo? Porque é tão parecido tanto o robô quanto os carros, o design, eles estão com propriedade intelectual. Não tem problema, ele paga e continua fazendo. Eu gosto muito daquele filme que chama do Steven Spielberg, que é bem antigo. IA, inteligência artificial. Fantástico. Que ele literalmente contou o que está acontecendo, né? Daí primeiro vem o robô e tal, e ele faz aquele robozinho em forma de criança. E no final do filme, a raça humana é extinta. E um robô faz outro robô. O Steven Spielberg sem dúvida, é que eu sou muito também fã do George Lucas, mas assim, o Steven Spielberg, sem dúvida, ele é um cara muito visionário, né, no cinema, né? Pra ter pensado isso. Tem um outro filme também, que eu não sei se foi ele que fez, que é com... Nossa, agora me fugiu o nome. Que as pessoas, elas ficam nas casas e elas usam uma representatividade dela em forma de robô no dia a dia. Eu sei qual é. Ela usa tipo um drone, assim, né? Humano, não é drone. É dele, sim. Eu esqueci dele também? Eu esqueci o nome desse filme. É animal esse filme. É muito bom. E eu acho que isso vai acontecer logo, na verdade.
Nossa, As pessoas terem uma sua própria réplica para ir trabalhar e a pessoa fica controlando ela mesma dentro de casa. Eu acho que isso vem primeiro. Não sei porque eu tenho uma ideia de que isso vem primeiro. Você sabe que há um tempo atrás, meu pai é muito fera, né? Ele nossa. A gente assistiu um filme, os primeiros filmes que eu assisti, assim, meu pai que me levou no cinema, né? Hoje ele não curte muito mais ir no cinema, mas, assim, ele que me levou, né? E a gente viu um filme no cinema com o Arnold Schwarzenegger. Eu acho ele um grande ator, não sei como político, né? Eu sei que ele é político hoje em dia lá, mas eu curto muito o filme dele, né? Eu sou meio das antigas, Você gosta dos atores antigos, o que tinha... Exato. Né? Mas aquele filme ele tinha, nossa, 30 anos atrás, gente. Gente, imagina isso. 30 anos atrás, por aí. Eu tinha uns 8 anos, sei lá, e tinha uma TV de tela plana na parede. Aí meu pai falou assim, isso aí já que tá vendendo. Não era tão já quanto meu pai pensou, mas ele disse isso, o cinema prevê o futuro, Caio. E essas TV finas aí, isso aí você pode escrever que vamos fazer. E a TV era de tubo na época, né? Eu falo assim, coitadinho do meu pai, né? É muito louco, né? Mas de fato ele tinha razão e o cinema realmente ele vem se antecipando em muita coisa, né? Tá mostrando muita coisa, muita gente visionária. E eu fujo um pouco do tema aqui, mas eu penso também nessa parte de clonagem, genética e tudo mais, o que essa loucura pode fazer. Tem um filme muito bacana também com o Arnold Schwarzenegger, que é o Sexto Dia, né? Que é um filme de clonagem, quando o animalzinho morria, aí eles faziam uma cópia desse animalzinho e depois começaram a realmente fazer humanos, né? Então a gente imagina onde tudo isso vai chegar, né? E em certos pontos nessa visão, né? Ou através dos robôs, ou através de genética e tudo mais, né? Mas isso caminha para rumos aí muito inusitados, né? Muito inusitados. Com certeza, eu acho que vai ter muita coisa que vai aparecer por aí, eu acho que vai ter que ser feitas, com certeza, estabelecidas regulamentos e leis, né, para que as coisas fiquem sob determinado controle, senão uma coisa pode se expandir demais. Você acha que a gente, na faixa de 40 anos, você acha que a gente ainda vai ver muita... Eu acho que a gente vai ver bastante. Vai ver bastante, eu acho. Eu acho que não necessariamente o que a gente vê em filmes, entendeu? Mas alguma geração... Mas eu acho que realmente a gente vai ver bastante ainda. Maravilha. Pessoal, deixa eu dar uns recadinhos aqui dos nossos apoiadores finais aqui, né? Agradecer aí ao Colégio Jean Piaget. Vai ter a noite do pijama, viu? Meu filho tá até querendo ir na noite do pijama lá no Jean Piaget. E vamos ver se vai dar certo, mas é muito bacana esse evento. Assim como tem se mostrado um colégio de uma educação muito humanizada. Apoio muito a atitude deles. Amo muito lá todos os funcionários, a equipe, uma família. Aquele em específico, né? É uma gracinha. E o recado mesmo é que já estão abertas as matrículas para 2025. Eu já garanti as minhas. Corre lá e matricula também, tá bom? Mandar um beijão para Jéssica, minha esposa, ela que está trabalhando ainda com os produtos de Natal da Natura, de venda. Tá também com o Clean Cara aí para rua na propaganda volante. Uma guerreira, viu? Aguenta eu. Falar para você, só elogios. E dizer para vocês que, inclusive, o Clean Car, a gente, essa semana, está lá no Japa Bancos, que a gente está reformando os bancos dele. Vocês devem lembrar, né? A gente pegou ele bem surradinho, o carro, né? E aos pouquinhos ele tá ficando bom. E o Japa Bancos, ele trabalha com todos os tipos de reformas aí para os bancos, tanto de carros, embarcações, aeronaves, ônibus. E tem muita coisa lá na página do Japa Bancos, lá no Instagram. Dá uma olhadinha que vocês vão ver que realmente esses caras... Eu vou falar para vocês, isso não é tapeçaria automotiva, isso é uma obra de arte que esses caras fazem. É diferenciado. Um abraço aí pro Japa, pro Japinha. Eu adoro eles. Crédito Fácil vai chegar em Jacutinga e vai estar ali na Rua Américo Prado, número 860, em breve. Mesma coisa, Imobiliária Jacutinga vai ter também uma sala lá junto com a Crédito Fácil, e a Imobiliária Construtora já atende aqui e logo vai estar nesse novo endereço, onde era a ITS antes, tá bom? Um abraço aí também do Dr. Sérgio Pussi Muroni, da Pussi Muroni Seguros, nossos amigos aí do Mercado Altas Horas, tá aberto, inclusive, nessa terça que vocês nos assistem até às 11 horas da noite, e também aí para nossos amigos especiais aí da CBA Laboratório, tá bom? Vamos voltar aqui já caminhando pro finalzinho, Neto. Passou muito rápido, né? Pois é, passa rapidinho. Mas tô aqui sempre, se caso precisar de alguma segunda etapa, você me fala. Então, temos uma excelente notícia pro senhor. Claro. Vai precisar do retorno aqui da consulta. Sem problema. Acho que uma perguntinha que não pode faltar, né? Uhum.
Primeiro, eu queria dizer, mais uma vez, que essa história é muito bonita, né? A gente vê, ouve, e realmente eu sou uma pessoa que eu sou muito imersivo e eu te admiro demais, sabe? E imagino quantas pessoas que você inspira e que podem seguir esse bom exemplo, né? Mas é uma pergunta que não poderia faltar. Eu não sei se eu torço para isso ou não, né? Mas você pensa em um dia voltar aqui pro Brasil? Penso sim. Conta sobre isso. No sentido mesmo de trabalho, da Sério? parte da ajuda. Eu acho realmente que os Estados Unidos ele vai ser sempre a minha segunda casa. Eu não acho que eu vou estar só aqui no Brasil, mas eu tenho planos, né, projetos de estar podendo expandir um pouco essa parte da saúde mental, principalmente aqui para Jacutinga, que eu tenho uma relação com Jacutinga que eu descobri não faz muito tempo. Eu achava que a minha relação era com o Brasil, com o negócio de família e tal, mas eu tenho Jacutinga como, né, uma cidade que vive assim, que é a parte da minha raiz ali, Tá entendeu? Tá lá. Então eu tenho alguns projetos, alguns planos, realmente para fazer essa parte da consultoria, para fazer parte de seminário, de palestras. Nossa, já deu certo isso aí. Então tem muita demanda, porque as pessoas me pedem muito. Eu não sei como é que funciona essa coisa da parte como é que fala? De ter o diploma revalidado aqui. Acho que é um processo bem longo, bem complicado. Mas você vai fazer também. Se surgir uma oportunidade, talvez, eu acho que eu tentaria fazer sim. Mas eu também tenho uma coisa que é muito, muito importante para mim, que é essa parte do consultório que eu criei lá, dessa clínica. Mas aí você pode atender na tele. Atender na tele. Então é uma coisa que eu quero manter também, e daqui entendeu? Você poderia atender lá, então. Exatamente. Cara, fantástico isso, né? Mas eu tenho sim essa vontade de estar podendo ajudar aqui o pessoal, pessoas, principalmente as crianças, né? Que tem muita falta da saúde mental aqui, de provedores da saúde mental. Então eu tenho esse sonho, sim. Maravilha. Absolutamente. Isso assim, pra gente é muito satisfatório por dois pontos, né? Iniciais, assim, falando, né? Um, de ter um profissional do seu quilate à nossa disposição. Obrigado. Aqui, né? E ver que você tem toda essa gama de sonhos ainda em aberto, que nem você disse assim, né? Mas se eu precisar, é meio longo, mas quem sabe eu não valido meu diploma aqui. E ao mesmo tempo você não perde todo esse... Como é que eu diria? É mais que uma evolução, toda essa história, esse lastro que você criou também nos Estados Unidos, né? Você pode se utilizar da tecnologia para continuar trabalhando lá. Exatamente. Isso é muito bacana. Isso facilita, né? Dá uma... abrange mais a situação. Muito grande. E além de tudo isso, ainda pode surgir novos fatores aí que possam beneficiar essa questão. Eu estava comentando com você como que a gente consegue chegar longe com a dinâmica, né? Exato. Através da tecnologia, né? Da internet, as coisas vão né? Se expandindo. Né? Mas de toda forma, você está de parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Eu falando assim, abertamente mesmo, é uma vitória muito expressiva. Tudo que você conquistou, tudo que você está conquistando. E o que eu sinto de verdade mesmo é que, eu vou te falar isso, pode gravar, que tá só começando, que o melhor tá por vir para você. Obrigado, você é muito merecedor. Obrigado, Caio. Muito merecedor bastante. de tudo isso. A gente luta bastante, né? Eu sei. É uma luta diária, mas a gente chega lá, com certeza. E foi muito bacana e agradecer você, uma pessoa tão ocupada, tão importante, tirar um tempinho para nós aqui. Absolutamente, eu acho que eu viria o Caio, como não? Sempre a gente tá aqui. E aquilo que eu digo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de tá podendo ajudar, entendeu? Eu gosto de estar envolvido nas coisas. E não sei como é que funciona aqui, se as pessoas vão estar perguntando, se precisa de algum contato. Eu estou sempre disposto a estar podendo ajudar por alguma dúvida na área psiquiátrica, na área de saúde mental, se as pessoas tiverem. Por favor, podem comentar. Podem também procurar ajuda. Eu estou ali, talvez eu não consiga responder rápido na hora, mas eu estou sempre disposto a dar uma opinião e uma ajuda, uma palavra, se a pessoa precisar, obviamente. Maravilha. Pessoal, só devido ao tempo mesmo, eu vou dizer até assim, nós encerramos essa primeira entrevista com o doutor Eugênio, o Netinho, como ele chama, né? Médico psiquiatra lá nos Estados Unidos.
né, com as suas raízes aqui em Jacutinga e no Brasil. E logo teremos aí, a gente brincou aqui, né, um retorno, né, aqui no Cleancast, com essa pessoa fantástica. Acho que o retorno a gente trata de um tema mais específico, assim. Hoje a gente tem que contar a história. Hoje você contou a história, mas eu vejo as pessoas pedindo bastante informação nos assuntos psiquiátricos, principalmente relacionados pais e filhos, né? Demência também, tem gente com bastante questão com os pais velhos, adoecendo. Eu acho uma ótima pegada. Você já falou 3 temas aí pra gente falar no próximo. A gente pode explorar mais, sim, com certeza. Maravilha. Pessoal, logo estamos de volta com mais um episódio para vocês. Curta, comentem, compartilhem e tamo junto. Esse é mais um episódio do Cleancast, Passando a Limpo. Tchau, tchau.